Dizem que uma das piores formas de morrer é ser queimado vivo. De fato, eu não consigo imaginar forma mais dolorosa de morrer do que essa. Antigamente, muitas pessoas eram mortas por serem acusadas de bruxaria. Elas eram queimadas vivas por outras. Bom, mas você já ouviu falar dos casos de pessoas que começaram a pegar fogo sem uma causa específica? Hoje, eu irei falar sobre o fenômeno combustão humana espontânea. Eu sou Uriel Martínez e você seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você acha que é possível uma pessoa começar a pegar fogo espontaneamente? Imagine que você está deitado em sua cama e inesperadamente seu corpo fica em chamas. Detalhe que perto de você não havia chama alguma, tornando este evento quase inexplicável. Acredite se quiser, isso é possível. Antes de eu tentar explicar como esse fenômeno acontece, eu vou listar alguns casos de combustão humana espontânea. No ano de 1663, um físico dinamarquês chamado Thomas Bartholin descreveu o caso de uma mulher que queimou enquanto ela dormia. Só que um fato curioso deixou as pessoas intrigadas. A cama em que ela dormia, que era feita de palha, permaneceu intacta. O evento aconteceu em Paris e é considerado um dos primeiros relatos de combustão. Já em 1700, a condessa Cornélia de Bande foi encontrada morta em seu quarto, com exceção das suas 2 pernas e 3 dedos da mão. O resto do corpo da condessa tinha sido totalmente carbonizado. Aparentemente, ela teria se levantado para abrir a janela do quarto no meio da noite, mas começou a pegar fogo antes mesmo de ela conseguir abri-la. Qual a explicação para esse evento? Bom, alguém pode ter colocado fogo no corpo da condessa, mas a explicação mais clara é o fenômeno da combustão espontânea. Em 1967, exatamente no dia 13 de setembro, o passageiro de um ônibus de Londres avistou chamas azuis saindo de uma janela de um prédio abandonado. Rapidamente, o passageiro chamou os bombeiros para apagar esse fogo. Quando os bombeiros entraram na casa, eles ficaram chocados ao encontrar um homem sem teto deitado ao pé de uma escada. E esse homem, que se chamava Robert Bailey, de acordo com os bombeiros, tinha um buraco enorme na sua barriga de onde emanavam chamas azuis. Os investigadores notaram que nas roupas de Bailey não havia marcas de fogo, exceto na região de onde o fogo saiu. A conclusão? Provavelmente Bailey foi mais uma vítima da combustão espontânea. O fogo havia começado dentro do seu corpo, mas o incidente foi considerado resultado de causas desconhecidas. Antes desse incidente, em 1966, um homem entrou na casa do médico John Irving Bentley e se deparou com uma cena horrenda. John, que tinha 92 anos de idade, foi encontrado morto no banheiro de sua casa. A única coisa que sobrou do corpo do médico foi uma perna. Próximo a ele estava um roupão parcialmente queimado. Seu corpo nem era mais visível, tinha virado cinzas. Os investigadores foram chamados às pressas. Depois de analisarem o cenário e os restos mortais do médico, os investigadores notaram que John fumava cachimbo e seu roupão tinha marcas de queimaduras. Aparentemente, as autoridades pensaram que sua morte poderia ter sido a consequência de um acidente com tabagismo. Mas se fosse realmente isso, o estrago seria muito maior. Com essas circunstâncias, Ernest Morse Jr., o investigador que analisou o caso, fez a seguinte declaração: a verdade é que nós simplesmente não sabemos o que aconteceu. E aí? Será que o médico aposentado foi mais uma vítima da combustão espontânea? Já em 1980, os restos mortais de Henry Thomas, de 73 anos, foram encontrados dentro de sua casa. Os únicos membros que ainda estavam inteiros eram as suas pernas. Mas o mais estranho é que as meias de Thomas estavam intactas, como se não houvesse acontecido um incêndio. Uma cadeira ficou completamente queimada, assim como os botões de uma televisão que estavam próximas de Thomas. O resto da casa estava intacto.
Nada mais tinha sido danificado pelo fogo. O caso aconteceu no sul do país de Gales e os investigadores concluíram que Thomas acidentalmente ateou fogo no seu cabelo, se sentou em sua cadeira e queimou lentamente. Por razões óbvias, muitos duvidaram da versão oficial dada pela polícia e afirmam que esse foi mais um caso de combustão espontânea. Em casos mais recentes, temos a história de Frank Becker, um veterano da Guerra do Vietnã. Em 1995, ele estava sentado no sofá de sua casa com seu amigo Pete Wilde. De repente, Frank começou a pegar fogo, fazendo os dois amigos entrarem em pânico. Por sorte, Pete conseguiu apagar o fogo no corpo do amigo, que estava em chamas, e conseguiu chamar a ajuda médica. Os médicos ficaram completamente confusos, pois os dois amigos afirmaram que o incêndio teria vindo de dentro do corpo de Frank. Frank explicou que ele não estava perto de nada que fosse fonte de calor e que não fazia ideia do que tinha acontecido. A causa do incêndio, eu nem preciso dizer para vocês. E para finalizar os casos de combustão espontânea, vou citar um caso ainda mais recente do que o anterior. No ano de 2010, o irlandês Michael Ferrant, de 76 anos, foi encontrado morto com a cabeça perto da sua lareira. Os danos causados pelo fogo afetaram apenas o teto acima de sua cabeça e o chão abaixo do seu corpo. O corpo de Michael estava completamente incinerado. A polícia não acreditou que o incêndio não teria sido causado pela lareira, declarando o seguinte: o incêndio foi totalmente investigado e a minha declaração é de que se encaixa na categoria de combustão humana espontânea, para o qual não há uma explicação adequada. Viram como os casos de combustão espontânea não são tão raros assim? Já existem cerca de 200 casos conhecidos de combustão humanas espontâneas. E todas elas têm características similares. A primeira similaridade é que o corpo é quase todo queimado e a maior área em volta do mesmo permanece intocada. Na maioria dos casos, apenas o corpo, o chão e o teto próximos ao corpo são afetados. A segunda similaridade é que o torso da vítima é a parte mais consumida pelo fogo, deixando as extremidades menos afetadas. A terceira coisa em comum é que, em muitos casos, não existe uma evidência de fonte de calor externa ou de algo que possa ter acelerado ou iniciado o incêndio. E, por fim, na maioria dos casos, as vítimas estão sozinhas e o fogo começa enquanto elas estavam vivas. Mas por que diabos isso acontece? Qual a explicação para a combustão humana espontânea? Seria uma ação de forças malignas? A maioria dos cientistas rejeitam a ideia de que humanos possam pegar fogo sem motivo. Alguns casos envolveram vítimas que estavam sozinhas e perto de uma chama, como um cigarro ou uma vela. Muitas vezes, as vítimas são idosas, portanto incapazes de apagar as chamas. Em 1673, surgiu uma publicação na literatura científica que falava apenas sobre a combustão espontânea humana. O livro De Incendies Corporis Humani Spontaneis foi escrito pelo autor francês Jonas Dupont. O livro cita uma coleção de casos e estudos sobre a combustão humana espontânea. Essa obra é considerada a primeira evidência confiável sobre o caso. O que inspirou Dupont a escrever esse livro foi o caso de uma mulher de Paris que morreu carbonizada. Seu marido, que era dono de uma pousada na capital francesa, foi acusado de assassinato. Porém, depois de um tempo, o legista responsável pelo esclarecimento da morte da mulher afirmou que a morte aconteceu em decorrência de uma, abre aspas, visita de Deus. Desde essa época, as pessoas tentavam desvendar o que estava por trás da combustão espontânea. E, como várias outras coisas que as pessoas não conseguiam explicar, a culpa era sempre colocada em Deus. A ciência acreditou durante muito tempo que as pessoas alcoólatras tinham mais chances à combustão humana espontânea. Porém,
Hoje, os cientistas não acreditam que essa seja a explicação mais plausível. Mas vamos lá entender o que é preciso para que se comece um incêndio. O fogo precisa de 3 coisas básicas para ter início: calor, fonte de combustível e um agente oxidante, que geralmente é o oxigênio no ar. Sabendo disso, agora eu preciso lembrar a vocês que o corpo humano é em grande parte composto por água, fazendo com que seja muito difícil queimar sem as 3 coisas básicas para começar um incêndio. Há uma teoria que diz que a gordura do nosso corpo pode ser fonte de combustível, assim como o cabelo e a roupa da vítima, que tem a possibilidade de agir como um pavio. Ficou confuso? Vou tentar ser um pouco mais claro. Uma vela possui um pavio coberto com cera, correto? Vamos fazer uma analogia. Imagine que o nosso corpo seja a cera da vela e as roupas e o cabelo o pavio. Com esse corpo, qualquer fonte de calor, que seja um cigarro ou um cachimbo, pode começar a queimar a camiseta, fazendo com que as chamas cheguem até a nossa pele. Caso a nossa pele seja rompida, a gordura é espalhada, absorvida pela camiseta e assim irá alimentar o fogo. Para essa teoria estar certa, é preciso que todos os legistas que analisaram os casos de combustão humana espontânea tenham deixado o detalhe da fonte de calor passar desapercebido. Essa hipótese também explica o motivo pelos quais os pés e mãos das vítimas saiam sempre ilesos. Uma teoria popular sugere que uma pessoa que acumula muito metano no intestino pode, de alguma forma, inflamar. Apesar dessas justificativas científicas, algumas pessoas afirmam que os casos de combustão humana não têm explicação racional. Seriam então acontecimentos sobrenaturais? Essa questão eu deixo para vocês responderem nos comentários aqui embaixo. Por hoje é isso, mas com certeza a gente vai se encontrar no próximo vídeo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.